E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao OpenTI. Quem vos fala é o Profeta. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como realizar a instalação do OpenWeb UI no Linux através do Docker, beleza? Para poder acompanhar esse tutorial, você tem que ter de antemão o Docker e o Docker Compose instalados no seu computador. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como realizar a instalação, caso você não tenha ele instalado ainda, então é só procurar aqui no canal que vocês vão encontrar um vídeo ensinando isso. O Open Web UI é uma interface gráfica que você pode utilizar para poder interagir com sistemas de inteligência artificial, como se fosse um chat GPT. Ele é a interface gráfica nesse caso. Para poder rodar ele localmente, você teria que ter algum back-end de IA para poder integrar com ele. No nosso caso, eu pretendo integrar ele com o Olama. Não necessariamente nesse vídeo, o foco desse vídeo é só realizar a instalação do OpenWeb UI em si, mas muito em breve eu vou trazer um vídeo aqui de como você pode realizar a integração dele com o Olama, beleza? Mas isso não é o foco específico desse vídeo. Então vamos focar só na instalação em si. O primeiro passo que nós vamos dar é acessar a documentação oficial dele, beleza? Então abra o seu navegador de sua preferência e pesquise por Open Web UI. Vamos acessar o site oficial, aqui é a home dele mesmo. Na home nós podemos clicar aqui em Get Started e Quick Start. Em Quick Start nós temos a possibilidade de verificar aqui várias possíveis formas de instalar ele no seu sistema. No nosso caso nós vamos utilizar o Docker e o Docker Compose, beleza? É a minha forma preferida de fazer isso. Há outras formas, mas no vídeo de hoje o foco vai ser essa. Posteriormente eu devo trazer alguns outros vídeos mostrando outras formas de instalação, mas no vídeo de hoje é Docker e Docker Compose. Show de bola? Para quem quiser, eu recomendo que vocês leiam a documentação completa, beleza? Porque tem muita informação aqui maneira. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo porque o foco dele é algo mais mão na massa. Então vamos simplesmente dar continuidade aqui, mas para quem tiver curiosidade, por favor, sinta-se à vontade para ler a documentação. O primeiro passo é que nós precisamos criar um arquivo dockercompose.yaml, beleza? Eu tenho o costume de criar um diretório específico para poder salvar esse tipo de arquivo, então se você já tem um padrão pessoal, você pode salvar ele no seu local de preferência. E caso você não tenha, é simplesmente seguir os meus passos que vai dar tudo certo, beleza? Então, primeiro ponto, vamos abrir aqui o gerenciador de arquivo do seu sistema. Eu estou utilizando aqui o Kubuntu, o meu gerenciador de arquivos é o Dolphin. Use o seu pessoal mesmo, que você prefira o que é disponível na sua distribuição. Na sua home, você deve criar um diretório chamado Docker. Lembrando que isso aqui é o meu esquema pessoal. Isso aqui não é obrigatório, mas se você não tem um método pessoal, fique à vontade para fazer o mesmo que eu. Então, na sua home, crie um diretório chamado Docker. Dentro de Docker, vamos criar um outro diretório chamado Docker Compose. Dentro de Docker Compose, qual é a ideia? Aqui, o ideal é que você crie um diretório específico para cada container que você vai estar criando. No nosso caso, como nós vamos criar um container do OpenWeb UI, vamos criar um diretório específico para ele. Então, Open-Web UI. E finalmente aqui dentro nós vamos criar esse arquivo. Então, criar novo arquivo docker-compose.yaml.
Vamos abrir ele. Você pode utilizar o editor de texto da sua preferência. No meu caso, eu estou utilizando aqui o Kate, que é um editor de código que vem pré-instalado em distribuições que utilizam o ambiente de desktop KDE Plasma. Você pode utilizar qualquer editor de sua preferência, mas eu pessoalmente gosto muito desse, beleza? Então, com o arquivo criado, vamos copiar e colar esse código dentro dele e salvar, Ctrl S. Esse arquivo já está criado e configurado aqui no nosso diretório. E eu quero que vocês prestem atenção rapidinho aqui, que ele dá o OpenWeb UI dá duas opções que você pode estar utilizando. A versão principal, main, e uma versão slim. A diferença entre eles é simplesmente que essa versão slim ela não vem com tudo instalado. Ela vem com algumas coisas faltando e ela vai realizar o download mediante a necessidade. Então, se você tem alguma limitação de armazenamento ou afins, embora a diferença não seja tão grande, mas você pode optar por essa. E o OpenWeb UI só vai realizar o download das coisas que você realmente estiver utilizando. Mas, como eu falei, a diferença não é tão grande, então eu recomendo que você instale a versão principal mesmo, completa. E show de bola! Então, vamos continuar. Já criamos e salvamos o arquivo e agora nós vamos inicializar ele através desse comando. Então, no diretório que você criou o arquivo, vamos abrir o terminal. Então, abrir o terminal aqui e vamos executar esse comando. Lembrando que tem que ser exatamente no mesmo diretório. Então, na sua home, docker compose open web UI, porque esse comando utiliza seu local atual como base. Então, quando nós executarmos isso, ele vai procurar exatamente esse arquivo nesse diretório. Então, vamos colocar aqui sudo, porque ele vai exigir que você tenha privilégios administrativos. E docker compose up -d. Esse D significa que nós vamos executar em segundo plano, beleza? Então, vamos dar Enter, digitar a senha do usuário. E o Docker vai realizar o download da imagem, beleza? Vamos só guardar um pouquinho. O tamanho médio dela está em torno dos 1.6 GB. E logo mais nós continuamos. Ok. Instalação finalizada. Vamos só checar se ela está rodando aqui através do comando sudo docker ps. Podemos verificar que aqui está rodando OpenWeb UI no localhost porta 300. Então vamos acessar aqui no nosso navegador esse endereço. Cadê? Vou ver se tem mais alguma coisa interessante aqui pra gente antes. Não, aqui são algumas configurações extras, não é importante para nós no momento. Então vamos simplesmente acessar aqui o link padrão, localhost, porta 3000. E aqui está o OpenWeb UI rodando. Eu vou criar aqui uma conta de teste rapidinho para vocês verem como é que funciona. Então, vamos iniciar, vamos digitar aqui um nome aleatório. Vou botar aqui Profeta, um e-mail teste@teste.com. E a senha por hora eu vou colocar uma senha padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só para testar mesmo. Então vamos criar conta de administrador. Vou salvar aqui rapidinho só para não esquecer. Aqui logo de cara nós temos algumas atualizações sobre as novidades. Vamos simplesmente dar OK e vamos lá.
E aqui está a interface de utilização do OpenWeb UI. Aqui nós não configuramos nenhum modelo ainda, então não há nada que a gente possa utilizar para nos comunicarmos. Vou colocar aqui, por exemplo, olá, ele vai informar que não tem nenhum modelo selecionado. Nesse ponto é onde a gente deveria realizar a instalação, a integração com alguma ferramenta de inteligência artificial, vai servir como back-end, né, para poder utilizar o OpenWeb UI. Como eu falei anteriormente, não é o intuito desse vídeo mostrar como realizar essa configuração. Só que, como um extra, eu vou configurar o Olama, que eu tenho instalado aqui no sistema. Não vou ensinar para vocês o passo a passo, vou só realizar a instalação para vocês verem o funcionamento da ferramenta. Mas, em breve, eu vou criar um vídeo específico explicando direitinho como é que faz isso, beleza? Então, simplesmente me acompanhe enquanto eu faço isso. Painel do administrador, configurações e conexões. Aqui por padrão ele já vem com essa configuração pré-feita, né? A gente tem interesse aqui na API do Olama. Vamos clicar aqui em configurar. E se a gente testar aqui a verificar conexão, ela vai apresentar esse pequeno erro para a gente. Isso quer dizer que aqui o OpenWeb UI não está conseguindo se conectar ao Olama que está rodando localmente. Isso se dá porque, como o OpenWeb UI está rodando em um container, esse container está meio que isolado da nossa rede local. Então a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação do container para poder ele ter acesso ao Olama que está rodando localmente, beleza? Para isso, nós vamos copiar um códigozinho extra, esse código, essa estrutura de código aqui. Vamos copiar, anotem aí no arquivo de vocês. Aqui embaixo de volumes, vamos colar essa outra parte de código. Vamos aqui indentar, então vamos simplesmente adicionar esse pequeno trecho. Vamos salvar, Ctrl S, e vamos reiniciar aqui o container, beleza? Então vamos voltar aqui no arquivo do Docker Compose, aqui no diretório, lembrem, sua home, Docker Compose, OpenWeb UI, e vamos reabrir o terminal. Então vamos rodar o comando para reinicializar ele novamente. Então sudo Docker Compose up -d, vamos aqui colocar a senha do administrador, dar Enter. Nesse momento, o que acontece? O Docker está aplicando essas configurações que a gente fez no nosso container. Então, se a gente voltar aqui agora, vou atualizar. Está pedindo aqui para fazer o login novamente, porque a gente praticamente reiniciou tudo. Que já está salvo meu usuário e senha, eu vou entrar. E se a gente testar aqui agora o Olama novamente, a nossa conexão foi estabelecida, ou seja, a gente já está conectado no nosso servidor do Olama. Então vou salvar, vou voltar aqui à interface inicial, e se vocês verem, aqui está disponível o modelo que eu já tenho localmente. No momento, como eu estou utilizando esse computador que é para testes, eu coloquei simplesmente esse pequeno modelo para não dar muito trabalho, e também o espaço no disco é pequeno. Então vou rodar esse modelo super basicão, mas enfim, é só para testes. E vamos rodar aqui uma pergunta para poder testar. Vou copiar uma perguntinha básica aqui e vamos ver o que vai dar. Aqui está o processo de pensamento dele e a nossa resposta. Então, é isso aí, pessoal. Aqui o modelo já está testado, como vocês podem ver. E
Para o vídeo de hoje foi isso, beleza? Logo mais a gente dá continuidade a outros conteúdos relacionados a isso, beleza? Então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos em breve. Falou!